Boa noite, amigos. Convido vocês a deixarem todas as preocupações do dia do lado de fora, a se acomodarem, talvez enrolados em um cobertor macio, e se permitirem mergulhar em um mundo onde o tempo flui de forma diferente. Um mundo de silêncio, sabedoria e tesouros incontáveis. Nossa jornada de hoje será tranquila e tranquila, nos levando ao coração de bibliotecas antigas. Imagine. A noite cai suavemente do lado de fora da janela. Os últimos raios de sol se dissolvem no crepúsculo e o mundo desacelera. É nesses momentos que é especialmente agradável mergulhar em histórias que nos levam para longe da agitação do dia a dia. Hoje, faremos uma viagem através dos séculos, percorrendo corredores repletos de milhões de livros, cada um contendo o sussurro de alguém, o sonho de alguém, a descoberta de alguém. Bibliotecas. Esses lugares majestosos e tranquilos sempre foram mais do que meros repositórios de livros. Foram santuários para o pensamento, tesouros de conhecimento e, acima de tudo, guardiões da memória humana. Dentro de suas paredes, o tempo para, e você pode sentir a presença invisível das milhares de mentes que viraram estas páginas, rabiscaram nas margens ou simplesmente refletiram sobre o que leram. Vamos nos mover lentamente, permitindo que cada imagem, cada som, cada palavra o envolva suavemente, embalando-o e transportando-o para um mundo de tranquilidade. Não há pressa, apenas o suave fluxo do tempo, que os livros são capazes de distorcer e esticar conforme sua vontade. Eles nos transportam através dos séculos, nos permitem tocar histórias que aconteceram há centenas e até milhares de anos e nos conectar com aqueles que viveram muito antes de nós. Imagine uma biblioteca não como um edifício estático, mas como um organismo vivo. Ela respira histórias, cada página das quais é uma inspiração ou expiração do tempo. Ela sussurra quando o vento entra pelas janelas antigas, ou quando a mão de alguém puxa cuidadosamente um volume da estante. Este mundo cheira a poeira de séculos, a papel e tinta velhos que secaram há muito tempo, mas ainda mantém seu poder. Esta noite não buscaremos grandes eventos ou aventuras emocionantes. Em vez disso, nos concentraremos em imagens relaxantes, raios de luz empoeirados filtrando-se pelos vitrais, as encadernações suaves dos livros sob seus dedos, o silêncio profundo quebrado apenas pela sua própria respiração. Esta é uma jornada projetada para acalmar sua mente e relaxar seu corpo. Prepare-se para mergulhar neste mundo especial. Liberte-se de todos os pensamentos que rondam sua cabeça. Permita-se simplesmente estar aqui e agora, neste espaço onde conhecimento e paz se fundem. Começamos nossa jornada lenta, mas incrivelmente profunda, por bibliotecas antigas. Deixe que cada passo, cada palavra, o leve ao relaxamento completo e talvez aos sonhos mais doces. Nossa jornada começa bem no início, numa época em que o próprio conceito de livro estava apenas emergindo. Somos transportados para as terras sensuais do Antigo Egito e da Mesopotâmia, onde os primeiros repositórios de conhecimento foram criados. Imagine as areias movediças do deserto, a grandiosidade das pirâmides e o fluxo lento e majestoso do Nilo. Foi aqui, numa época em que o papel no sentido moderno ainda não existia, que surgiram as primeiras bibliotecas. No Antigo Egito, o conhecimento era registrado em papiro, um material feito a partir dos caules da planta papiro. Os escribas dividiam cuidadosamente os caules, colocavam-nos transversalmente, prensavam-nos e secavam-nos,
criando folhas finas, porém resistentes. Essas folhas eram então coladas para formar longos pergaminhos que podiam ter dezenas de metros de comprimento. Imagine esses pergaminhos, cuidadosamente enrolados e armazenados em potes de barro ou caixas especiais. Quando um escriba ou estudioso queria ler um pergaminho, ele o desenrolava lentamente, lendo o texto da direita para a esquerda, e então o enrolava cuidadosamente novamente. Quase se pode ouvir o suave farfalhar do papiro sendo desenrolado, aquele som silencioso que acompanhava a aquisição de conhecimento. Um dos símbolos mais grandiosos do conhecimento antigo era a Biblioteca de Alexandria. Fundada no século III a.C., na cidade egípcia de Alexandria, ela rapidamente se tornou o centro de aprendizado de todo o mundo antigo. Disse que suas coleções somavam até 700 mil pergaminhos, um número verdadeiramente colossal para a época. As maiores mentes de seu tempo se reuniam em seus salões: matemáticos, filósofos, astrônomos e poetas. A atmosfera ali devia ser repleta de tensão intelectual, mas, ao mesmo tempo, de profunda paz. Infelizmente, a grandeza da Biblioteca de Alexandria foi interrompida. Ela foi destruída em vários incêndios e a maior parte de suas coleções inestimáveis foi irremediavelmente perdida. Isso nos lembra da fragilidade do conhecimento e da importância de sua preservação. Além do papiro, o pergaminho era amplamente utilizado. Feito de pele animal, especialmente tratada, era um material muito mais durável e resistente. Era possível escrever em ambos os lados do pergaminho, o que o tornava mais econômico. O processo de criação do pergaminho era trabalhoso e incluía várias etapas: imersão da pele, limpeza da lã, esticá-lo em molduras e polimento. O som de uma caneta riscando o pergaminho era comum nos scriptoria, onde os escribas copiavam textos dia após dia. Esses antigos escribas foram os primeiros guardiões do conhecimento. Passavam longas horas debruçados sobre pergaminhos, escrevendo cuidadosamente cada hieróglifo ou letra. Seu trabalho era monótono, mas extremamente importante. Eles não se limitavam a copiar textos, preservavam o patrimônio cultural, textos religiosos, descobertas científicas e obras literárias para as gerações futuras. Sua concentração e dedicação à tarefa eram incríveis. Imagine a luz fraca de tochas ou lamparinas a óleo iluminando seu trabalho, sombras dançando nas paredes e um silêncio profundo e envolvente, quebrado apenas pelo som da caneta e pelo suspiro ocasional do escriba. Era uma época em que cada linha escrita era um tesouro e cada pergaminho uma obra de arte e um repositório de sabedoria. Deixamos estas terras ancestrais por um momento, levando conosco uma sensação de sabedoria ancestral e o sussurro silencioso das primeiras palavras escritas. Que estas imagens ajudem você a se sentir conectado ao próprio berço do conhecimento humano. Nossa jornada tranquila continua e somos transportados dos desertos escaldantes do mundo antigo para as muralhas frescas e isoladas dos mosteiros medievais da Europa. Imagine amanheceres enevoados, o toque dos sinos chamando para a oração e a atmosfera de profunda concentração que reinava nesses mosteiros. Numa época em que, após a queda do Império Romano, grande parte do conhecimento corria o risco de desaparecer, foram as ordens monásticas que se tornaram as principais guardiãs e copistas dos textos. O coração de cada mosteiro, responsável por preservar e ampliar o conhecimento, era o scriptorium.
Tratava-se de uma sala especial, frequentemente iluminada e arejada, onde os monges escribas ou escribas passavam a maior parte dos dias. Suas vidas eram dedicadas a um trabalho árduo: copiar manuscritos antigos, reescrever textos bíblicos e criar novas obras religiosas e científicas. Imagine fileiras de mesas de madeira sobre as quais repousam pergaminhos, tinteiros e penas. Cada monge senta-se curvado sobre seu trabalho, em completo silêncio, interrompido apenas pelo suave farfalhar do pergaminho e pelo chiado da pena de ganso, escrevendo lentamente. O principal material de escrita naquela época era o pergaminho, que já mencionamos. Era caro e exigia muito esforço para ser feito, o que tornava cada livro um verdadeiro tesouro. Os monges também costumavam fazer sua própria tinta, usando corantes naturais de plantas, minerais ou fuligem. Os tons da tinta podiam variar do preto profundo a vários tons de marrom e vermelho. Pigmentos brilhantes eram usados para decorar os manuscritos, criando os chamados manuscritos iluminados, verdadeiras obras de arte com iniciais ornamentadas, miniaturas e ornamentos. Esse era um trabalho que exigia não apenas diligência, mas também talento artístico e profunda fé. O valor de cada livro na Idade Média era incrivelmente alto. Antes da invenção da imprensa, cada cópia de um texto era criada à mão, e a produção de um único livro podia levar meses ou até anos. Assim, os livros eram guardados como os maiores tesouros, muitas vezes acorrentados às prateleiras das bibliotecas dos mosteiros para evitar que fossem roubados. Esse costume, que hoje nos parece estranho, era uma prova de seu valor inestimável. O scriptorium era um lugar silencioso. Os monges trabalhavam concentrados, muitas vezes em completo silêncio, quebrado apenas pela respiração rítmica, pelo farfalhar das páginas e pelo arranhar da caneta. Esse silêncio contribuía para a profunda concentração e o estado meditativo em que essas obras-primas eram criadas. Cada curva, cada letra, era escrita com grande reverência e atenção aos detalhes. Era um trabalho não apenas para a preservação do conhecimento, mas também para o crescimento espiritual. Imagine a luz pálida filtrando-se pelas janelas estreitas do scriptorium, iluminando o pergaminho e as mãos do monge. Talvez, em alguns momentos, o ar estivesse impregnado do leve aroma de pergaminho e tinta frescos. Era uma época em que os monges, isolados da agitação do mundo, trabalhavam incansavelmente para preservar e transmitir o patrimônio cultural e intelectual para as gerações futuras. Eles eram os verdadeiros guardiões da luz do conhecimento na Idade das Trevas. Deixe que esta imagem de trabalho tranquilo e silêncio profundo preencha sua consciência, levando você cada vez mais para longe da vida cotidiana e mais perto de um sono tranquilo. Continuamos nossa jornada relaxante através dos séculos e agora nos encontramos no Renascimento. Imagine como, após a longa noite da Idade Média, um novo amanhecer de luz, arte e sede de conhecimento surgiu na Europa. Foi um período em que a humanidade redescobriu a sabedoria dos antigos gregos e romanos, e com ela surgiu uma atitude nova e completamente diferente em relação aos livros. Durante essa era, os livros deixaram de ser propriedade exclusiva dos mosteiros. Surgiram coleções particulares e ricos comerciantes, acadêmicos e reis começaram a montar suas próprias bibliotecas. Os livros tornaram-se um símbolo de status, educação e poder intelectual.
As bibliotecas reais cresceram, enchendo-se não apenas de textos religiosos, mas também de obras seculares, tratados filosóficos, obras científicas, poesia e crônicas históricas. Imagine salões luxuosos, decorados com madeira e veludo, onde livros em encadernações caras ficam em prateleiras, esperando por seus leitores. Mas o evento mais revolucionário desta era foi a invenção da impressão de tipos móveis. Por volta de meados do século XV, na década de 1440, o mestre alemão Johann Gutenberg realizou uma descoberta que mudou o mundo para sempre. Antes disso, todos os livros eram copiados à mão, o que os tornava incrivelmente raros e caros. A invenção de Gutenberg tornou possível replicar textos muito mais rápido e barato. Imagine as primeiras prensas. Eram lugares barulhentos, mas maravilhosos. Prensas de madeira com cheiro de tinta, tipos de metal cuidadosamente dispostos pelos tipógrafos. O som da prensa rangendo e o farfalhar das folhas recém-impressas tornaram-se a nova trilha sonora para a disseminação do conhecimento. Era a magia de transformar uma ideia em centenas, depois milhares de cópias tangíveis. O impacto da imprensa na disseminação do conhecimento foi enorme. Os livros tornaram-se mais amplamente disponíveis para a população em geral. Isso contribuiu para o crescimento da alfabetização, o desenvolvimento da educação e a aceleração do progresso científico. As ideias agora podiam se espalhar a uma velocidade nunca antes vista. Cientistas podiam ler as obras de seus colegas em outros países, filósofos podiam compartilhar seus pensamentos e pessoas comuns podiam aprender mais sobre o mundo do que nunca. Os primeiros livros impressos, ou incunábulos, como são chamados, eram incrivelmente belos. Muitas vezes imitavam livros manuscritos, com primeiras letras e ilustrações ricamente decoradas. Sua criação exigia grande habilidade e precisão. Cada exemplar não era apenas um veículo de informação, mas também uma obra de arte, resultado do trabalho árduo de muitas pessoas. Deixamos para trás esta era de grandes mudanças, onde as antigas tradições dos livros manuscritos se entrelaçaram com a inovação revolucionária da impressão. Sinta como esse fluxo de conhecimento, que começou com os primeiros pergaminhos, ganha força e se transforma em um rio caudaloso, levando você a um sono profundo e tranquilo. Nossa jornada relaxante por bibliotecas antigas continua, e agora somos transportados para o coração de Roma, para o pequeno, mas grandioso estado da Cidade do Vaticano. Aqui, atrás de muros imponentes, encontra-se uma das bibliotecas mais antigas e importantes do mundo, a Biblioteca Apostólica do Vaticano. Imagine uma atmosfera de profunda antiguidade misturada a um assombro secular. Sua história abrange mais de 500 anos, embora as raízes de seu acervo sejam muito mais profundas, remontando ao início da Idade Média. Fundado em meados do século XV, na década de 1440, pelo Papa Nicolau V, foi concebido como um repositório não apenas de textos religiosos, mas de todo o conhecimento existente naquela época. Foi um empreendimento verdadeiramente ambicioso que se tornou realidade. Imagine sua arquitetura, salões majestosos decorados com afrescos de grandes mestres, tetos altos que parecem se elevar infinitamente. O ar aqui está saturado com o cheiro de pergaminho antigo, cera e séculos de história. As coleções da Biblioteca do Vaticano são verdadeiramente incontáveis. Ela contém dezenas de milhares de manuscritos, muitos dos quais são únicos e inestimáveis.
bem como centenas de milhares de incunábulos, livros impressos antes de 1500. A Biblioteca do Vaticano é tradicionalmente fechada ao público em geral, o que aumenta sua aura de mistério e exclusividade. Apenas alguns poucos acadêmicos e pesquisadores têm acesso aos seus tesouros. Essa restrição só aumenta a sensação de estar em um lugar sagrado, onde se guarda um conhecimento que não está disponível a todos. Imagine os poucos sortudos que recebem permissão para entrar nessas salas com admiração e reverência. Entre suas peças únicas encontram-se verdadeiras joias. Por exemplo, o Códice do Vaticano, um dos manuscritos mais antigos e completos da Bíblia em grego, datado do século IV. Ou os manuscritos de Virgílio, datados do século V, que sobreviveram a todas as tempestades da história. Cada um desses documentos não é apenas um texto antigo, mas um testemunho vivo de eras longínquas, uma voz do passado que chegou até nós. Ao mergulhar na atmosfera da Biblioteca do Vaticano, você pode sentir não apenas o peso do conhecimento, mas também o peso do tempo. Este é um lugar onde cada toque em um livro, cada olhar para um manuscrito antigo, o transporta de volta no tempo, permitindo que você toque a profunda sabedoria acumulada pela humanidade ao longo de 2 milênios. Deixe que essas imagens de grandeza e profundo mistério acalmem sua mente, levando-o a um mundo de sonhos repleto de conhecimento ancestral. Nossa jornada relaxante nos leva agora às costas enevoadas da Grã-Bretanha, a uma das universidades mais antigas e prestigiadas do mundo, Oxford. Aqui, no coração desta cidade acadêmica, encontra-se a majestosa Biblioteca Bodleiana. Imagine a atmosfera de séculos de conhecimento, tradições rigorosas e silêncio reverente que reina dentro de suas antigas muralhas. A história da Biblioteca Bodleiana está intimamente ligada ao nome de Sir Thomas Bodley, um ilustre acadêmico e diplomata que, no final do século XVI, na década de 1590, assumiu a tarefa monumental de restaurar e desenvolver a biblioteca da universidade, que havia caído em desuso. Sua visão era clara: criar um grande repositório de conhecimento, acessível a todos os acadêmicos. Uma das características mais famosas da Biblioteca Bodleiana são suas regras rígidas, observadas há muitos séculos. Por exemplo, durante muito tempo, foi proibida a retirada de livros da biblioteca. Isso significava que todos os acadêmicos, de alunos a professores, tinham que trabalhar com os materiais apenas nas salas de leitura. Isso criava uma atmosfera única de diligência e concentração comuns. Disse que até mesmo os reis que visitavam a biblioteca tinham que seguir essas regras. Imagine suas majestosas salas de leitura. Tetos altos decorados com entalhes em madeira, janelas enormes por onde penetra uma luz suave, longas mesas de madeira escura nas quais estudantes e pesquisadores se sentam, debruçados sobre volumes antigos. O ar aqui está impregnado daquele cheiro especial e doce de papel velho que os bibliófilos tanto apreciam. Este é um lugar onde você pode literalmente sentir o peso da história e de tradições seculares. A Biblioteca Bodleiana tornou-se um verdadeiro símbolo do ensino e da pesquisa britânicos. É uma das 5 únicas bibliotecas de depósito legal no Reino Unido, o que significa que tem o direito de receber um exemplar de cada livro publicado no país. Como resultado, seu acervo está em constante crescimento, abrangendo todas as áreas do conhecimento humano. Caminhando por seus corredores, você pode imaginar as inúmeras mentes brilhantes
que estudaram e criaram aqui. Escritores, cientistas, filósofos, cada um deles deixou sua marca invisível nestas paredes, alimentando a atmosfera de exploração intelectual e inspiração. Deixe que a imagem desta majestosa biblioteca, suas regras seculares e seu profundo silêncio preencham sua mente com uma sensação de paz e estabilidade, levando-o a um sono suave e sereno. Nossa jornada relaxante pelos repositórios do conhecimento continua, e agora somos transportados para o coração de Paris, a capital da França. Aqui, nesta cidade de luz e arte, fica a grandiosa Biblioteca Nacional da França, ou como os franceses a chamam, a Bibliothèque Nationale de France. Imagine avenidas majestosas, edifícios elegantes e uma leve brisa parisiense que traz o aroma do café dos cafés próximos. Esta biblioteca tem uma história incrivelmente longa e rica, que remonta ao século XIV. Começou como uma biblioteca real, colecionada pelos monarcas franceses, e ao longo dos séculos cresceu e se desenvolveu até se tornar uma das maiores e mais importantes instituições culturais do mundo. Hoje é a maior biblioteca da França e uma das principais do mundo. Imagine sua grandiosidade. A Biblioteca Nacional da França ocupa vários prédios em diferentes partes de Paris. O mais famoso é provavelmente o edifício histórico na rua Richelieu, com suas magníficas salas de leitura decoradas com afrescos antigos e tetos altos e esculpidos. Aqui você pode sentir o sopro de séculos permeado de história. Mas há também um edifício moderno e futurista que leva o nome de François Mitterrand, inaugurado no final do século XX, na década de 1990. É composto por 4 torres, semelhantes a livros abertos, e é cercado por um enorme jardim, criando um contraste incrível entre o antigo e o novo. O acervo desta biblioteca é verdadeiramente o mais rico. Ela contém milhões de livros impressos, desde os manuscritos e incunábulos mais antigos até as edições eletrônicas modernas. Além de livros, aqui você encontra coleções únicas de mapas, gravuras, fotografias, moedas, medalhas e até gravações sonoras. Cada documento, cada artefato armazenado aqui é uma evidência da cultura e da história humanas. A Biblioteca Nacional da França desempenha um papel fundamental na preservação do patrimônio cultural não apenas da França, mas de todo o mundo. É uma biblioteca de depósito legal, o que significa que todas as editoras francesas são obrigadas a fornecer um exemplar de cada livro que publicam. Graças a isso, seu acervo é constantemente renovado, preservando para as gerações futuras tudo o que é criado em língua francesa e na França. Caminhando por esses salões históricos e modernos, você pode sentir a incrível escala do conhecimento humano reunido sob o mesmo teto. Aqui, no silêncio das salas de leitura, novas ideias nascem e o conhecimento antigo ganha nova vida. Deixe que a imagem desta majestosa biblioteca, sua herança secular e seu escopo moderno o embalem suavemente em um mundo de sonhos calmos e profundos. Nossa jornada relaxante pelas maiores bibliotecas do mundo nos leva através do Atlântico até a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Aqui, no coração da democracia, está a Biblioteca do Congresso. Não apenas uma biblioteca nacional, mas uma gigante, considerada a maior biblioteca do mundo em volume de seu acervo. Imagine avenidas largas, monumentos majestosos e uma sensação de imensidão.
A história desta biblioteca começou no início do século XIX, na década de 1800, quando o Congresso dos Centuries precisava de uma biblioteca própria para seus legisladores. Desde então, ela cresceu de forma constante, sobrevivendo a incêndios e guerras. E hoje, seu acervo é verdadeiramente impressionante. Imagine sua arquitetura única. O prédio principal da Biblioteca do Congresso, conhecido como Edifício Thomas Jefferson, é uma obra-prima arquitetônica. Sua fachada é decorada com esculturas e baixos relevos, e em seu interior há uma atmosfera de grandiosidade indescritível. Sua sala de leitura principal causa uma impressão especial. Você pode se imaginar sob sua majestosa cúpula, decorada com afrescos, cercado por infinitas fileiras de livros que se estendem para o alto. Aqui, nesta sala espaçosa e iluminada, você pode sentir o pulsar do pensamento mundial. A Biblioteca do Congresso desempenha um papel duplo. Serve como biblioteca de pesquisa para o Congresso americano, fornecendo aos legisladores todas as informações de que precisam, e também é a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Isso significa que ela coleta e preserva tudo o que é publicado nos Estados Unidos, bem como quantidades significativas de material internacional. A diversidade de seu acervo é realmente impressionante. Abriga não apenas milhões de livros e periódicos em centenas de idiomas, mas também mapas raros, manuscritos, fotografias, filmes, gravações musicais e até arquivos digitais. Dos pergaminhos mais antigos às obras científicas mais recentes, de partituras a histórias em quadrinhos, a Biblioteca do Congresso busca colecionar e preservar tudo o que reflete o conhecimento e a cultura humana. Imagine o silêncio de seus cofres, onde cada volume, cada documento é cuidadosamente armazenado e catalogado. Este é um lugar onde a história encontra a modernidade, onde o passado é preservado para o futuro e onde cada visitante, seja um acadêmico, um estudante ou uma pessoa comum, pode acessar as fontes ilimitadas de informação. Deixe que a imagem deste vasto tesouro de conhecimento, seus salões majestosos e inúmeras histórias o embalem suavemente em um mundo de sonhos calmos e profundos. Continuando nossa jornada serena, agora nos aprofundamos no lado mais misterioso das bibliotecas antigas. Imagine não apenas os famosos salões e prateleiras abertas, mas também as lendas sussurradas sobre passagens secretas, salas escondidas e cofres secretos que existem em muitos edifícios antigos. Essas histórias adicionam um toque de mistério e intriga, mas permanecem calmas e relaxantes. Por que esses lugares ocultos foram criados? Pode haver várias razões. Primeiramente, para proteger manuscritos valiosos e edições raras. Em tempos turbulentos, quando guerras e conflitos ameaçavam valores culturais, as bibliotecas precisavam de refúgios secretos, onde os volumes mais valiosos pudessem ser escondidos. Imagine enormes portas de madeira que se fundem com a parede ou painéis discretos que se abrem para salas secretas. Em segundo lugar, esses lugares poderiam servir como refúgio para acadêmicos. Em grandes bibliotecas, onde a vida fervilhava, alguns pesquisadores precisavam de solidão absoluta para reflexões profundas e trabalho em obras importantes. Escritórios escondidos ou pequenas salas com acesso restrito lhes proporcionavam essa oportunidade. Imagine um acadêmico que, em profundo silêncio, à luz de velas, está absorto no estudo de um manuscrito antigo em sua sala secreta. Em terceiro lugar,
Em diferentes épocas, havia livros proibidos. Podiam ser textos heréticos, obras politicamente perigosas ou obras que iam contra as normas geralmente aceitas. Para não destruir completamente esses livros, mas também para impedir sua ampla distribuição, eles podiam ser guardados em locais cuidadosamente escondidos, onde apenas algumas pessoas de confiança tinham acesso. Isso conferia uma certa aura de mistério e poder oculto à biblioteca. Existem muitos rumores e mitos associados a esses lugares secretos. Algumas lendas falam de túneis subterrâneos que levam das bibliotecas a outros edifícios, de salas que apareceram e desapareceram, ou dos fantasmas de antigos monges e estudiosos que continuam a vagar por esses corredores ocultos. É claro que a maioria delas permanece apenas ficção, mas inspiram nossa imaginação e nos permitem imaginar as bibliotecas não apenas como repositórios de conhecimento, mas também como lugares repletos de segredos. Imagine uma velha biblioteca à noite. Talvez ouça o leve rangido do assoalho, que poderia ser os passos de um guardião invisível do segredo, ou o mais leve farfalhar, que poderia ser o movimento de uma porta secreta. Esses pensamentos não devem assustá-lo, mas sim envolvê-lo suavemente com a sensação do mistério ancestral presente em cada edifício centenário. Deixe que essas imagens de passagens secretas e salas escondidas cheias de segredos antigos o levem suavemente para um mundo de sonhos onde até os lugares mais comuns podem guardar segredos incríveis. Continuando nosso mergulho tranquilo no mundo das bibliotecas antigas, vamos agora nos concentrar em um aspecto igualmente importante de sua existência: os catálogos de bibliotecas e a incrível arte de buscar conhecimento. Imagine não apenas os livros em si, mas também um sistema complexo, porém elegante, que permite navegar por esse vasto mar de informações. A catalogação mudou drasticamente ao longo dos séculos. Nas bibliotecas mais antigas, como a de Alexandria, os catálogos podiam ser tábuas de argila ou listas de papiros que listavam os pergaminhos por título ou autor. Imagine um escriba esculpindo cuidadosamente os títulos dos livros em argila, criando os primeiros índices de tesouros de sabedoria. Na Idade Média, nos scriptoria dos mosteiros, os catálogos eram escritos à mão. Podiam ser listas de livros por assunto, autor ou até mesmo por localização na estante. Cada lista era única e refletia as características de uma biblioteca específica. Imagine um volume enorme, encadernado em couro, no qual os títulos de todos os livros do mosteiro são escritos em caligrafia caligráfica. Com o advento da imprensa e o aumento do volume de livros, surgiu a necessidade de sistemas mais padronizados e eficientes. Foi assim que surgiram diversos sistemas de classificação. Um dos mais famosos e amplamente utilizados é a classificação decimal de Dewey, desenvolvida por Melville Dewey no final do século XIX, na década de 1800. Ela divide todo o conhecimento em 10 classes principais, que são então decompostas em categorias menores. Isso permite que os livros sejam organizados logicamente por tópico. Outro sistema influente, a classificação da Biblioteca do Congresso, é usada por grandes bibliotecas acadêmicas e nacionais, incluindo a própria Biblioteca do Congresso. Ela utiliza designações alfanuméricas para uma categorização mais detalhada. Esses sistemas, embora aparentemente complexos, são, na verdade, chaves para os tesouros da biblioteca. A arte de encontrar o livro certo entre milhões de volumes
É uma habilidade especial. Imagine a sensação ao entrar pela primeira vez em uma enorme sala de leitura ou depósito de livros. O ar está impregnado de um leve cheiro de poeira e papel velho. Seus olhos deslizam pelas infinitas fileiras de lombadas e assim, munido de um catálogo, você parte nessa aventura silenciosa. A sensação de descoberta, quando você finalmente encontra o volume certo, é algo especial. Seus dedos percorrem as lombadas, seu olhar capta um título familiar, e lá está você, segurando nas mãos um livro que contém exatamente o conhecimento que você procurava. É uma sensação de expectativa e satisfação, uma exultação silenciosa por uma pequena vitória. Catálogos de bibliotecas não são apenas listas, são um sistema complexo e bem pensado que nos permite navegar pelo mundo ilimitado da informação. São guias invisíveis que nos conduzem da pergunta à resposta, da curiosidade ao conhecimento. Deixe que essas imagens de ordem, busca e descoberta silenciosa preencham sua mente com calma, levando você a um sono profundo e tranquilo. À medida que continuamos nossa jornada tranquila, vamos fazer uma pausa e permitir que nossos sentidos mergulhem em algo muito especial que distingue bibliotecas e livrarias antigas. É o aroma único de livros antigos. Feche os olhos e inspire o aroma. É único, como uma mistura de baunilha, amêndoa, pó leve e algo mais, elusivo, que evoca uma sensação de aconchego e sabedoria. Esse cheiro incrível não é mera coincidência, é o resultado de um processo químico. Com o tempo, à medida que o papel envelhece, a celulose e outros compostos orgânicos que o compõem começam a se decompor lentamente. Esse processo, chamado de hidrólise e oxidação, libera compostos orgânicos voláteis no ar. Cada um desses compostos tem seu próprio aroma distinto. Por exemplo, a lignina encontrada no papel produz notas doces de baunilha ao se decompor. Outros componentes podem lembrar amêndoas, flores, madeira ou até mesmo chocolate. É o complexo aroma químico que cria aquele aroma instantaneamente reconhecível e adorado. Para muitas pessoas, este aroma é associado à sabedoria, à história e à tranquilidade acolhedora. Pode evocar memórias profundas da infância, das primeiras visitas à biblioteca, das horas passadas lendo histórias favoritas. É um aroma que nos transporta de volta no tempo, a uma época em que os livros não eram apenas uma fonte de informação, mas também um objeto de tratamento reverente, um símbolo de conhecimento e descoberta. Imagine caminhar entre prateleiras altas repletas de volumes antigos. O ar ao seu redor fica mais denso, impregnado daquele aroma especial. Você quase consegue senti-lo te envolvendo, criando uma sensação de segurança e paz. Não é apenas um cheiro, é o aroma do tempo, o eco concentrado de séculos de livros passados em silêncio. Em bibliotecas onde milhares e milhões desses volumes estão armazenados, esse aroma se torna parte da atmosfera, tão importante quanto a arquitetura ou o silêncio. Ele convida você a desacelerar, respirar fundo e mergulhar completamente em um mundo onde cada página sussurra suas próprias histórias. Deixe que esse cheiro especial de livros antigos preencha sua imaginação e lhe traga uma sensação de profunda calma, embalando-o suavemente para o mais doce dos sonos. À medida que nossa jornada silenciosa continua, voltemos nossa atenção para aqueles que guardaram o conhecimento ao longo dos séculos, que dedicaram suas vidas à preservação
e a transmissão dos tesouros literários. São os guarda-livros, ou bibliotecários, desde os tempos antigos até o passado relativamente recente. Imagine seus rostos atentos, suas mãos cuidadosas, virando as páginas. Em civilizações antigas, como o Egito e a Mesopotâmia, o papel de guardiões dos pergaminhos era desempenhado por escribas e sacerdotes. Eles eram responsáveis por garantir que os papiros e as tábuas de argila fossem cuidadosamente catalogados, armazenados com segurança e disponibilizados àqueles que tinham o direito de tocá-los. Seu trabalho exigia não apenas alfabetização, mas também um profundo respeito pelas palavras e pelo conhecimento. Você pode imaginar seus movimentos lentos e medidos ao retirarem um pergaminho do seu depósito. Na Idade Média, como já mencionamos, esse papel foi assumido pelos monges nos scriptoria. Eles não eram apenas copistas, mas também os primeiros bibliotecários, no sentido moderno da palavra. Eles não apenas copiavam textos, mas também os organizavam, criavam os primeiros catálogos e cuidavam da preservação de manuscritos. Suas vidas eram dedicadas a esse trabalho, e seu trabalho tinha um profundo significado espiritual. Os bibliotecários monásticos eram verdadeiros entusiastas que compreendiam o valor de cada página copiada. Com o advento do Renascimento e o surgimento de grandes bibliotecas reais e universitárias, a profissão de bibliotecário tornou-se mais formalizada. Essas pessoas não eram apenas guardiãs, mas verdadeiros estudiosos e eruditos. Era necessário que tivessem profundo conhecimento em diversas áreas para classificar e compreender corretamente o conteúdo dos livros, bem como para auxiliar os pesquisadores em seu trabalho. Frequentemente, eram eles próprios autores, tradutores e comentaristas. O que move essas pessoas? É claro que é a paixão por livros e uma sede insaciável por conhecimento. Bibliotecários sempre foram aqueles que valorizaram a sabedoria contida em livros e buscaram torná-la acessível a todos. Sua paciência infinita, atenção aos detalhes e disposição para ajudar a encontrar as informações necessárias os tornaram assistentes inestimáveis para qualquer pessoa que frequentasse a biblioteca. Imagine um velho bibliotecário, com olhos gentis, que já leram milhares de histórias e mãos que viraram páginas incontáveis com cuidado. Seus movimentos são calmos e comedidos. Sua voz é calma, mas cheia de sabedoria. Ele não apenas distribui livros, ele é um guia no mundo do conhecimento, capaz de mostrar o caminho para os tesouros mais escondidos. Deixe que esta imagem de um sábio e calmo guardião do conhecimento preencha sua mente, levando-o a um sono suave e tranquilo. Nossa jornada tranquila continua, e agora passamos para uma parte mais triste, mas não menos importante, da história das bibliotecas. Estas são as histórias daqueles repositórios de conhecimento que se perderam em guerras, desastres naturais, incêndios ou simplesmente pela inexorável passagem do tempo. Refletir sobre essas perdas nos ajuda a compreender o verdadeiro valor do que foi preservado. Além da famosa Biblioteca de Alexandria, que já mencionamos, existem muitos outros exemplos de tesouros perdidos. Imagine as bibliotecas da Roma Antiga. Durante o Império Romano, havia muitas bibliotecas públicas e privadas repletas de pergaminhos e códices. Por exemplo, a famosa Biblioteca de César, que nunca foi construída, ou a Biblioteca do Monte Palatino, fundada por Augusto.
Muitas dessas coleções foram destruídas em incêndios, conflitos internos ou na queda do Império Romano. Só podemos imaginar quantos textos inestimáveis, tratados filosóficos, crônicas históricas e obras de arte foram perdidos para sempre. Durante a Idade Média e o início da Era Moderna, muitas bibliotecas monásticas foram vítimas de diversas convulsões. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, por volta de 1500, muitos mosteiros foram dissolvidos e suas bibliotecas saqueadas ou destruídas. Livros copiados e cuidadosamente preservados por monges durante séculos podiam ser queimados como heréticos ou simplesmente usados como material de construção. Imagine a fumaça das fogueiras em que manuscritos únicos, contendo o conhecimento e a sabedoria de gerações, desapareceram. Um exemplo é o destino do mosteiro de Melk, na Áustria, que felizmente preservou sua grande biblioteca, mas muitos outros mosteiros não tiveram a mesma sorte. Ou considere a biblioteca do Palácio Imperial de Constantinopla, que provavelmente continha vastas coleções de textos gregos e romanos antigos, mas se perdeu nos muitos cercos e saques da cidade. Cada uma dessas perdas não representa simplesmente o desaparecimento de livros. É a perda irreparável de conhecimento inestimável, perspectivas únicas e vozes do passado. Nunca saberemos quais ideias filosóficas, descobertas científicas ou obras-primas literárias poderiam ter sido encontradas nessas coleções perdidas. Isso nos lembra da fragilidade do patrimônio humano e da importância de todos os esforços para preservá-lo. No entanto, mesmo com essas histórias tristes, podemos aprender uma lição. Elas destacam a importância de preservar o que resta. Graças aos esforços de arqueólogos, historiadores e bibliotecários modernos, muitos fragmentos de conhecimento perdido ainda podem ser restaurados ou identificados. Deixe que esses pensamentos sobre o passado, sobre o que foi perdido e o que foi salvo, gentilmente o embalem para dormir, enchendo sua consciência com uma sensação do valor de cada momento e de cada pedaço de conhecimento que temos. Continuando nossa jornada tranquila pelo mundo das bibliotecas, vamos agora nos concentrar em como esses repositórios de sabedoria preservam cuidadosamente livros que não apenas transmitem informações, mas também transformam o mundo. Imagine volumes cujas ideias influenciaram o curso da história, as descobertas científicas e a própria compreensão da humanidade sobre seu lugar no universo. Não nos aprofundaremos no conteúdo desses livros, mas sim em seu grandioso significado e no cuidado com que são preservados nas bibliotecas. Dentro destas paredes, você encontrará as primeiras edições de obras que revolucionaram a compreensão científica. Por exemplo, sobre as revoluções das esferas celestes, de Nicolau Copérnico, publicado em 1543. Este livro tornou-se a pedra angular da astronomia, propondo um modelo heliocêntrico do mundo, onde a Terra gira em torno do Sol. As bibliotecas contêm exemplares raros desta obra revolucionária, evidência da ousadia do pensamento e do avanço científico. Ou considere A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 1859. Esta obra mudou para sempre a biologia e nossa compreensão da vida na Terra, propondo a teoria da evolução por seleção natural. Exemplares do livro, anotados nas margens e desgastados pelo tempo,
são artefatos preciosos nas coleções de grandes bibliotecas. Pense nos grandes tratados filosóficos que moldaram a civilização. As primeiras edições de Platão, Aristóteles, Kant, Rousseau. Esses livros não são apenas coleções de ideias, são os alicerces sobre os quais sociedades, sistemas jurídicos e princípios morais foram construídos. Nos corredores silenciosos das bibliotecas, esses volumes continuam a inspirar novas gerações de pensadores. As bibliotecas preservam evidências do pensamento e do progresso humano em todas as suas formas, de antigos tratados médicos aos primeiros mapas que mudaram nossa compreensão do mundo, de grandes obras literárias que moldaram nossa língua e cultura a leis que estabeleceram a ordem nas sociedades. Cada livro não é apenas um objeto, é um pulso vivo da história, congelado no tempo. Eles são armazenados em condições especiais, a uma temperatura e umidade específicas, protegidos da luz e da poeira. Livros e manuscritos raros são frequentemente mantidos em instalações de armazenamento especiais, cujo acesso é estritamente limitado. Isso demonstra profundo respeito por seu valor histórico e intelectual. Ao contemplar esses livros, você poderá sentir não apenas o peso do papel, mas também o peso das ideias que eles contêm. Deixe que essa consciência da enormidade da mente humana e o armazenamento cuidadoso de suas maiores realizações o embalem suavemente em um mundo de sono profundo e tranquilo. Nossa jornada relaxante continua enquanto damos uma olhada nos bastidores das bibliotecas para aprender sobre a arte incrivelmente meticulosa e importante da restauração e conservação de livros. Imagine as mãos de um mestre trabalhando cuidadosamente em uma página desgastada, restaurando sua antiga força e beleza. Não se trata apenas de um reparo, mas de dar nova vida a livros antigos, salvando-os do esquecimento. Livros, especialmente os antigos, são vulneráveis a muitos fatores: tempo, umidade, luz, insetos e até mesmo o manuseio inadequado podem causar danos irreparáveis. O papel fica quebradiço, a tinta desbota, as encadernações se desfazem. É aqui que os restauradores experientes entram em ação. O trabalho começa com um diagnóstico completo. Cada livro é examinado para entender a natureza do dano e determinar a melhor maneira de restaurá-lo. Imagine uma mesa iluminada por uma luz suave, com um volume antigo sobre ela. O restaurador examina cuidadosamente cada página, cada lombada, como um médico estudando o histórico médico de seu paciente. Em seguida, vem o processo de restauração, que pode ser muito longo e trabalhoso. Para restaurar páginas danificadas, são usados tipos especiais de papel que correspondem ao original em composição e textura. Rachaduras e rasgos são cuidadosamente colados com a melhor cola à base de amido. Imagine como as tiras mais finas de papel de arroz ou papel de seda japonês são aplicadas nas áreas danificadas, tornando-se invisíveis após a secagem. Ferramentas que os restauradores utilizam são simples, mas exigem uma precisão incrível. Pinças finas, bisturis, pincéis, prensas especiais. Cada etapa é realizada com o máximo cuidado. Se uma encadernação estiver danificada, ela pode ser desmontada, cada parte restaurada e depois remontada, às vezes substituindo elementos perdidos por novos materiais que correspondem exatamente aos materiais históricos. Uma parte importante do trabalho é a preservação. Isso significa criar condições nas quais os livros sejam menos suscetíveis
a deterioração no futuro. Isso inclui manter a temperatura e a umidade ideais nas instalações de armazenamento, protegê-las da luz ultravioleta e usar recipientes e materiais de armazenamento especiais sem ácido. Imagine salas frescas e escuras onde cada volume repousa em sua própria concha protetora, como um berço. Este trabalho é um ato de profundo respeito pelo passado e cuidado com o futuro. Restauradores não se limitam a consertar livros, eles preservam a história, os pensamentos e os sentimentos de pessoas que viveram séculos atrás. Eles dão a essas vozes antigas a oportunidade de falar em um novo tempo. Deixe que esta imagem de trabalho duro, paciência e renascimento preencha sua mente com uma sensação de calma e confiança, levando você a um sono profundo e tranquilo. Nossa jornada relaxante por bibliotecas antigas continua. Agora, imaginemos que estamos sentados em um canto aconchegante de uma dessas majestosas salas de leitura. O silêncio reina por toda parte, quebrado apenas pelo raro farfalhar das páginas. Nesses lugares, onde milhares de destinos e pensamentos se cruzam, às vezes acontecem pequenas, mas incríveis histórias. Essas histórias são leves e engraçadas, não causam tensão, apenas acrescentam um sorriso e tranquilidade. Imagine uma senhora idosa que um dia encontrou um trevo de 4 folhas seco em um antigo volume de botânica. Ele estava entre as páginas, verde, havia quase um século. Alguém que lera o livro há muito tempo o deixara ali como um amuleto da sorte ou como lembrança de um dia de verão. Esse pequeno achado tornou-se um verdadeiro tesouro para a senhora, como uma mensagem do passado repleta de esperança. Ou imagine um jovem estudante que, ao estudar mapas antigos, acidentalmente tropeça em uma anotação discreta nas margens, feita, ao que parece, pela mão de um famoso explorador do século XVII. Não era apenas uma anotação, mas uma pequena reflexão pessoal sobre a rota que não constava nos registros oficiais. Para o estudante, isso foi uma verdadeira descoberta, permitindo-lhe olhar para o grande homem de uma perspectiva completamente nova. Há também histórias de encontros inesperados em salas de leitura. Conta-se que, certa vez, em uma biblioteca europeia, perto das estantes com edições raras, 2 cientistas famosos, que trocavam cartas há anos, mas nunca se viam pessoalmente, se encontraram por acaso. O encontro discreto entre as fileiras de livros tornou-se o início de uma longa e frutífera amizade, confirmando que os livros podem conectar as pessoas não apenas através do tempo, mas também através do espaço. Às vezes, há pedidos engraçados de leitores. Imagine um visitante da biblioteca que pede um livro sobre sono, mas um livro bem específico, um que ajude não ele, mas seu gato, que é muito ativo, a adormecer. O bibliotecário, é claro, sorriu, mas conseguiu recomendar várias publicações sobre psicologia animal, repletas de sons relaxantes da natureza, na esperança de que isso também ajudasse o bichinho. Essas pequenas e aconchegantes histórias nos lembram que as bibliotecas não são apenas repositórios de informações, mas também lugares onde a vida humana acontece em toda a sua diversidade, com suas descobertas, coincidências, curiosidades e alegrias silenciosas. Deixe que essas histórias leves e doces encham sua mente de paz e sorrisos, embalando-o suavemente para o sono mais doce. Nossa jornada silenciosa pelo mundo das bibliotecas antigas continua, e agora as apresentaremos em um momento especial do dia ao cair da noite.
Imagine uma biblioteca com suas portas fechadas para visitantes e os últimos raios do dia que se vai desvanecendo lentamente, dando lugar à luz suave dos postes de luz que penetram pelas janelas altas. Nesse momento, os corredores da biblioteca se enchem de uma atmosfera única de mistério e profunda tranquilidade. Quando a agitação do dia diminui, esses imensos edifícios ficam quase completamente silenciosos. Você pode imaginar uma brisa suave farfalhando cortinas velhas, ou uma tábua do assoalho rangendo levemente sob o peso de séculos em algum lugar nas profundezas das estantes de livros. Cada som parece amplificado nesse silêncio, como se a própria biblioteca estivesse falando, compartilhando seus segredos. No silêncio da noite, ouvindo esse sussurro, você quase consegue sentir o sopro da história. Cada livro na estante, cada manuscrito antigo, parece ganhar vida, contando suas histórias a ouvintes invisíveis. Imagine como o luar ou o brilho suave dos postes de luz deslizam pelas lombadas dos livros, iluminando as letras douradas e as encadernações desgastadas, criando um jogo de luz e sombra que contribui para a beleza mística. Quando pensamos em bibliotecas à noite, podemos imaginar os segredos que essas paredes guardam quando ninguém está por perto. Talvez sejam os sussurros de filósofos esquecidos que outrora passaram longas horas ali, meditando, ou as memórias silenciosas de grandes descobertas feitas nestes mesmos corredores. Parece que o próprio ar está saturado de conhecimento, à espera de ser despertado. Não há ansiedade nesses pensamentos. Pelo contrário, a biblioteca noturna é a imagem de um refúgio, um lugar onde o tempo desacelera e o barulho do mundo exterior desaparece completamente. É um espaço para reflexão profunda, para sonhos e para relaxamento completo. Todos os livros dormem em suas prateleiras, aguardando um novo dia, novos leitores e novas descobertas. Deixe que esta imagem de uma biblioteca à noite, repleta de segredos e profunda tranquilidade, o envolva suavemente. Deixe que essas sensações embalem sua mente, conduzindo-o a um sono sereno e tranquilo. Nossa jornada tranquila continua a nos guiar suavemente pela história das bibliotecas. Agora, nos voltamos para um dos capítulos mais tocantes e heróicos de seus anais, sobre como as bibliotecas e seus funcionários se tornaram verdadeiros refúgios de conhecimento, salvando coleções inestimáveis em tempos de guerra e desastres. Essas histórias são repletas de altruísmo e uma profunda compreensão do valor da cultura. Imagine um mundo mergulhado nas chamas da guerra. Cidades estão sendo destruídas. Monumentos culturais estão sob ameaça de destruição. Nesses momentos, as bibliotecas se tornam a linha de frente na luta pela preservação do patrimônio humano. Seus funcionários, bibliotecários, arquivistas e cidadãos comuns frequentemente arriscam suas próprias vidas para proteger os livros. Há muitos exemplos de atos heróicos como esse. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitas bibliotecas europeias fizeram esforços incríveis para salvar seus acervos. Livros eram embalados em caixas, transferidos para abrigos subterrâneos, minas de sal ou bunkers especialmente equipados. Imagine longas filas de pessoas passando volumes pesados de uma para outra, trabalhando dia e noite para remover ou esconder cada manuscrito valioso. Foi uma batalha silenciosa, mas desesperada, pela sobrevivência da cultura. Em Londres, durante a Blitz, funcionários do Museu Britânico e de outras bibliotecas trabalharam sob constante ameaça de bombardeios.
Criaram depósitos subterrâneos especiais, reforçaram prédios e organizaram a evacuação das exposições mais valiosas para locais seguros no interior. É possível imaginá-los continuando seu trabalho árduo em meio ao som de sirenes e explosões distantes. Em São Petersburgo, durante o cerco de Leningrado, a equipe da Biblioteca Pública Saltykov-Shchedrin não apenas salvou livros do frio e da fome, como também continuou seu trabalho científico, realizando pesquisas mesmo sob cerco. Eles derreteram neve para manter a umidade mínima e protegeram os livros como se fossem seus próprios filhos. Isso foi uma demonstração de incrível coragem e dedicação ao seu trabalho. Essas histórias são uma homenagem àqueles que valorizavam o conhecimento acima de tudo. Eles entendiam que os livros não eram apenas papel e tinta, mas a personificação do pensamento, da experiência e da sabedoria humana que deveriam ser transmitidos às gerações futuras. Suas ações foram um ato de profunda fé no poder da cultura e da educação. Deixe que esses pensamentos de coragem e dedicação preencham sua mente com uma sensação de calma e confiança de que o que é mais precioso sempre encontrará seus protetores. Deixe que essas imagens o embalem para um sono profundo e tranquilo. À medida que nossa jornada silenciosa pelo mundo das bibliotecas continua, vamos agora refletir sobre como o próprio espaço físico das bibliotecas mudou ao longo dos séculos. Considere não apenas os livros, mas a arquitetura que os cerca e como ela foi transformada para melhor atender ao propósito de preservar e disseminar o conhecimento. Nos tempos mais antigos, como no Egito Antigo, as bibliotecas eram salas relativamente pequenas, em templos ou palácios, projetadas para armazenar rolos de papiro. Imagine jarras de barro dispostas ordenadamente ao longo das paredes, cada uma contendo um rolo, com talvez uma escrivaninha simples para o escriba no centro. Eram depósitos de pergaminhos e não salas de leitura. Com o advento da Idade Média e o desenvolvimento dos scriptoria monásticos, as bibliotecas passaram a fazer parte de um complexo maior. Frequentemente, eram salas compridas e estreitas, com janelas altas para fornecer o máximo de luz natural possível aos copistas. Os livros podiam ser armazenados em prateleiras ao longo das paredes, ou mesmo em nichos, muitas vezes acorrentados a mesas por motivos de segurança. Eram espaços mais organizados, onde a leitura e a cópia ocorriam em um só lugar. O Renascimento trouxe consigo espaços bibliotecários mais majestosos e abertos. Bibliotecas reais e universitárias surgiram, tornando-se símbolos de riqueza e conhecimento. Sua arquitetura tornou-se mais grandiosa, tetos altos e abobadados, decorados com afrescos, colunas, enormes estantes de madeira, muitas vezes feitas de madeira nobre. Imagine salões espaçosos, onde a luz entra suavemente por janelas altas e os livros são dispostos em fileiras, disponíveis para estudo. O século XIX e o início do século XX testemunharam a construção de enormes bibliotecas públicas que buscavam tornar o conhecimento acessível a todos. Esses edifícios eram frequentemente monumentais, com fachadas imponentes e salas de leitura espaçosas que podiam acomodar centenas de visitantes. Possuíam estantes separadas, onde os volumes eram armazenados em prateleiras metálicas encamadas, e o sistema de distribuição de livros tornou-se cada vez mais complexo e eficiente. Hoje, no século XXI, as bibliotecas continuam a evoluir. Elas estão se tornando centros multifuncionais
que, além dos livros tradicionais, também contam com computadores, centros de mídia, espaços para reuniões e eventos sociais. As bibliotecas modernas costumam apresentar designs arrojados e inovadores, vidro e metal, além de muito espaço aberto. No entanto, apesar de todas as mudanças tecnológicas, a ideia central continua sendo o acesso ao conhecimento e um espaço aconchegante para aprendê-lo. Essa evolução do espaço bibliotecário reflete a mudança de atitude da sociedade em relação ao conhecimento e sua disseminação. De repositórios fechados para poucos a centros abertos para todos, as bibliotecas sempre se adaptaram, mantendo sua missão principal. Deixe que esses pensamentos sobre as formas mutáveis e a essência imutável das bibliotecas o embalem gentilmente em um mundo de sonhos calmos e profundos. Nossa jornada relaxante pelo mundo das bibliotecas antigas continua. Agora, vamos nos concentrar nos livros que contêm não apenas texto, mas também algo muito mais pessoal que nos conecta com seus antigos donos: autógrafos e anotações nas margens. Imagine como se alguém do passado deixasse uma pequena mensagem quase imperceptível na página. Todo livro, especialmente um antigo, pode ser um testemunho da vida de alguém. As assinaturas do proprietário, sejam escritas de forma bonita ou ilegível na folha de guarda ou na página de rosto, transformam um exemplar comum em um artefato único. Pode ser uma simples assinatura, a data da compra ou até mesmo uma pequena dedicatória do doador. Imagine um livro no qual você vê a inscrição: Para Maria, com amor, de João, 1872. Instantaneamente, este livro ganha vida, contando sobre conexões humanas que há muito desapareceram. Ainda mais intrigantes podem ser as notas nas margens, as chamadas marginálias. Podem ser comentários curtos, exclamações, perguntas que o leitor fez ao texto ou até mesmo pequenos desenhos. Às vezes, essas notas são feitas pela mão de uma pessoa cuja mente era tão brilhante quanto a de quem escreveu o livro. Imagine segurar um volume no qual você vê notas nas margens feitas pela mão de um filósofo ou cientista famoso. Essas notas nos dão uma visão única de como grandes mentes interagiram com o texto, com o que concordaram e o que questionaram. Esses detalhes, autógrafos, bilhetes, flores secas ou marcadores de página antigos, esquecidos entre as páginas, conferem singularidade a cada livro. Transformam-no de um simples conjunto de folhas em um objeto real com sua própria biografia. Cada livro se torna uma testemunha silenciosa da vida, dos pensamentos e emoções de alguém. É como tocar um fio invisível que o conecta a uma pessoa que leu essas mesmas linhas décadas ou até séculos atrás. Em bibliotecas, esses livros são especialmente valorizados. São cuidadosamente guardados em seções de livros raros e cada marca é cuidadosamente estudada. Afinal, não se trata apenas de tinta no papel, mas sim da impressão dos pensamentos de alguém, evidência de um diálogo entre o leitor e o autor que se estende ao longo do tempo. Deixe que essas imagens de toques pessoais da história, de diálogos invisíveis ao longo dos séculos, preencham suavemente sua mente com uma sensação de calor e calma, embalando você para dormir e levando-o aos sonhos mais doces. Nossa jornada silenciosa pelo mundo das bibliotecas antigas está gradualmente chegando ao fim. E agora, vamos voltar a uma época especial, a infância, quando o mundo parecia imenso e cheio de maravilhas.
E a biblioteca era um dos lugares mais mágicos. Imagine suas primeiras lembranças de infância com bibliotecas. Talvez tenha sido sua primeira visita, ou a sensação ao pegar pela primeira vez um livro que você mesmo escolheu. Para muitas pessoas, foi a biblioteca que abriu o mundo dos livros. Lembre-se de como você pode ter entrado timidamente por aquelas portas, sentindo uma leve apreensão. As prateleiras altas, tão distantes, pareciam montanhas misteriosas repletas de tesouros. O cheiro de papel novo se misturava ao aroma de volumes velhos e esfarrapados, e esse cheiro ficava para sempre gravado em sua memória. O primeiro encontro com uma biblioteca era frequentemente acompanhado por uma sensação de aventura. Você se lembra de como era importante obter seu cartão de biblioteca? Era como um passe para uma sociedade secreta. Depois, você tinha que vagar entre as fileiras, olhar as capas brilhantes, retirar os livros cuidadosamente, sentindo suas lombadas. Era todo um ritual de seleção que prenunciava horas de leitura fascinante. Lembre-se daquele momento em que você encontrou o livro que mais lhe atraiu. Talvez fosse uma história sobre terras distantes, cavaleiros corajosos, animais falantes ou mundos de fantasia. Você o pegou nas mãos, sentiu seu peso e então a magia começou. Cada página era um portal para uma nova realidade. Cada capítulo, um passo rumo ao desconhecido. Essas experiências de infância com bibliotecas eram repletas não apenas de uma sensação de descoberta, mas também de calma e segurança. A biblioteca era um lugar tranquilo, onde você podia se refugiar em um livro, sem ter medo do barulho ou da agitação do mundo exterior. Era um lugar para sonhar, aprender e simplesmente ser você mesmo. Deixe que as memórias calorosas e nostálgicas da sua infância e dos seus primeiros encontros com os livros preencham a sua mente. Deixe que essa sensação de aconchego e magia o embale suavemente para os sonhos mais doces e serenos. À medida que nossa jornada pacífica chega ao fim, voltamos nosso olhar para o futuro, contemplando como será o futuro das bibliotecas na era digital. Imagine um mundo onde a informação é instantaneamente acessível, mas o profundo valor do conhecimento tradicional é preservado. A era digital trouxe consigo muitos desafios para as bibliotecas. A internet, os e-books e os bancos de dados online tornaram a informação incrivelmente acessível. Muitos se perguntam: haverá necessidade de bibliotecas físicas quando quase tudo pode ser encontrado online? No entanto, paradoxalmente, esses desafios também apresentam enormes oportunidades. As bibliotecas estão se adaptando ativamente à nova realidade, tornando-se centros híbridos onde o mundo digital coexiste harmoniosamente com as tradições. Elas oferecem acesso a recursos eletrônicos, criam seus próprios acervos digitais, fornecem computadores e internet de alta velocidade. Imagine uma sala de leitura moderna, onde ao lado de uma pessoa folheando um livro antigo, outra trabalha em um laptop conectado a bancos de dados globais. Apesar de todas as mudanças tecnológicas, o valor de um livro físico e a atmosfera única de uma biblioteca permanecerão inalterados. Há algo especial em segurar um livro de papel nas mãos, sentir seu peso, seu cheiro, o farfalhar das páginas. É uma experiência tátil e sensorial que não pode ser totalmente reproduzida em formato digital. As antigas bibliotecas de que falamos hoje
continuarão a atrair aqueles que buscam profundidade, silêncio e um contato especial com a história. As bibliotecas do futuro não são apenas repositórios de informação, mas também espaços públicos. São lugares onde as pessoas podem se encontrar, trocar ideias e aprender coisas novas. São centros para palestras, masterclasses e clubes de interesse. Tornam-se nós comunitários vivos, mantendo sua missão principal de ser uma fonte de conhecimento e sabedoria. Elas continuarão a desempenhar um papel fundamental para garantir a igualdade de acesso à informação para todos, independentemente de sua condição social ou econômica. Nem todos têm acesso à internet de alta velocidade ou a possibilidade de comprar e-books, e as bibliotecas preenchem essa lacuna. Assim, o futuro das bibliotecas não é uma rejeição do passado, mas uma harmonia entre o antigo e o novo. Será um mundo onde manuscritos antigos serão cuidadosamente armazenados ao lado de servidores repletos de terabytes de informação. Serão lugares onde a sabedoria ancestral se encontra com a tecnologia de ponta, criando um espaço único para o aprendizado. Deixe que esses pensamentos sobre um futuro onde tradição e inovação se entrelaçam preencham sua mente com calma e confiança, embalando você para um sono profundo e tranquilo. Nossa longa, porém relaxante, jornada por bibliotecas antigas está chegando ao fim. Imagine que estamos dando uma última olhada de despedida nesses salões majestosos e tranquilos antes de deixá-los. Deixe seu olhar deslizar lentamente pelas prateleiras altas, repletas de milhares de livros, cada um dos quais é um mundo em miniatura. Pense no suave jogo de luz e sombra criado em salões antigos. Talvez os raios do sol poente ou a luz fraca de uma lâmpada incidam sobre as letras douradas nas lombadas, criando uma sensação de calor e aconchego. O ar aqui ainda está impregnado daquele cheiro especial e doce de papel velho que mencionamos anteriormente. Esse aroma parece pairar no ar, como uma aura invisível de conhecimento. Cada livro nestas prateleiras aguarda seu leitor. Está pronto para compartilhar sua história, sua sabedoria, suas aventuras. Alguns deles podem não ter sido abertos há décadas, mas seu conteúdo não desapareceu. Eles aguardam pacientemente o momento em que as mãos de alguém tocarão sua encadernação novamente e os olhos começarão a ler as linhas. Este sentimento de despedida não deve ser triste. Pelo contrário, é repleto de gratidão pelo caminho que percorremos e pela paz que encontramos. Tocamos em grandes ideias, mergulhamos na atmosfera de um silêncio secular e sentimos uma conexão com as inúmeras mentes que sempre buscaram conhecimento dentro destas paredes. Deixe que a imagem dessas fileiras intermináveis de livros à espera de seus leitores e a sensação de paz que elas proporcionam preencham suavemente sua mente. Deixamos estas paredes, mas a sabedoria e a paz que adquirimos nesta jornada pelas bibliotecas permanecem conosco. E assim chegou ao fim a nossa tranquila e relaxante jornada por bibliotecas antigas. Caminhamos através dos séculos, tocamos pergaminhos antigos, vagamos por escriptoria de mosteiros e majestosas salas de leitura. Sentimos o aroma de papel velho e aprendemos sobre as façanhas dos guardiões do conhecimento. Espero que esta jornada tranquila tenha ajudado você a escapar da vida cotidiana e a encontrar uma profunda sensação de paz. Agora, enquanto as palavras e imagens desses lugares incríveis ainda flutuam suavemente em sua mente, permita-se relaxar completamente. Deixe de lado
todos os pensamentos que possam perturbar sua mente. Seu corpo está cansado do dia e merece descansar. Imagine-se mergulhando lentamente no suave abraço do sono. Sua respiração se torna uniforme e profunda. Cada inspiração traz calma. Cada expiração dissipa os resquícios de tensão. Sinta suas pálpebras pesarem e seus músculos relaxarem. Que a sabedoria e a paz que você adquiriu nesta jornada pelas bibliotecas permaneçam com você. Que elas sejam um cobertor macio que o envolva durante a noite. O mundo do conhecimento está sempre aberto e à nossa espera. Mas agora é hora de descansar. Feche os olhos, se ainda não o fez. Sinta o calor e o conforto do seu refúgio. Não há nada com que se preocupar. Todas as preocupações permanecerão até amanhã. E agora é a hora de um sono profundo e restaurador. Boa noite, queridos amigos. Que seus sonhos sejam leves e serenos, repletos do silêncio de livros antigos e do sussurro de histórias centenárias. Até nos encontrarmos novamente em breve em novas jornadas. Durmam bem.